porquê ler? Não é? Porquê ler quando vocês hoje em dia têm a inteligência artificial que vos faz os resumos das coisas e podem ouvir os audiobooks e podem perguntar pelos resumos e para quê, não é? Para quê? Então eu vou-vos explicar porquê. Porque as palavras são importantes. Nós, a partir do momento que começamos a falar, conseguimos organizar o nosso pensamento. E o facto de estarmos a ler histórias, isso vai fazer com que nós tenhamos a capacidade de criar as nossas próprias narrativas. Portanto, nós, para falarmos sobre a nossa própria vida, para termos um fio condutor da nossa própria história, é bom ler histórias e é imenso. É muito importante que os pais leiam aos filhos no início, principalmente contos, para eles compreenderem que a história também faz parte deles. No fundo é assim, as palavras ajudam-nos a tecer a nossa própria narrativa. E ler um livro é sermos nós próprios e sermos o outro, ou seja, nós temos uma espécie de perspectiva de terceira pessoa. É sairmos do nosso eu para entrar na mente do trem, na segurança do nosso corpo e da nossa mente. Porque, por exemplo, vocês estão a ver aqui este livro aqui da Kara Hunter, que é uma autora de thriller que eu gosto imenso. Ela escreve livros com histórias às vezes um bocadinho horríveis, não é? E nós estamos a ler isto e temos medo pelas personagens, mas é um medo controlado. É como se a gente nos permitíssemos de termos medo, de estarmos a viver numa espécie de zona de horror, mas de uma zona de horror em segurança. E isso faz-nos sentir gratos de não estarmos lá naquela zona. E se vocês conhecessem a Kara Hunter, que ela já veio 2 vezes à Feira do Livro, vocês viam como é uma pessoa tão doce e fofinha. Inclusive ela disse-me, eu quando lhe perguntei como é que consegue escrever estas histórias tão horríveis, e ela disse, os meus amigos têm medo de mim, mas eu sei que não, porque ela é super querida e doce e é uma pessoa incrível. Ela simplesmente escreve estas histórias e eu, por exemplo, gosto muito de ler, como eu digo, na segurança do meu corpo e da minha mente, sem estar a viver estas situações. E se lermos, por exemplo, um livro de um autor japonês, como este aqui, que é Ela e o Gato, que são vários contos que depois vocês vão ver se vão interligar, nós entramos no mundo do Japão. E no Japão é como se nós estivéssemos a viajar para o outro lado, como se estivéssemos a compreender a cosmovisão de outra pessoa noutro continente que fala outra língua diferente da nossa e com uma cultura completamente diferente da nossa. Por isso, ler autores que não sejam sempre os mesmos e tentar ler autores de vários continentes é importante porque, primeiro, viajamos e, segundo, abre-nos a mente para outras culturas. Depois, ler calhamaços como este em francês ou um calhamaço como este em inglês, é assim, vocês podem ler noutras línguas, como é óbvio. Ler noutras línguas ajuda o nosso cérebro a aprender novas palavras, e quanto mais palavras a gente souber em português, em francês, em inglês, em alemão, na língua que vocês quiserem, em espanhol ou outra qualquer, não é? Que seja vossa, isto é incrível. Quanto mais palavras vocês sabem, mais capacidade vocês têm de pensar e de conduzirem os vossos próprios pensamentos. Eu depois vou-vos falar de alguns destes livros. Este, por exemplo, é um dos meus favoritos de sempre. Eu depois hei de falar sobre ele. E, por exemplo, este é incrível porque as personagens fazem viagens ao longo do livro para vários lados e estamos a ler a relação de amizade das duas personagens e ao mesmo tempo estamos a viajar e a conhecer pessoas de outros lugares. Então eu adorei este livro, é o meu favorito, da Emily Henry. E também podemos ler fantástico. Porquê? Porque as pessoas às vezes dizem-me assim, que eu não tenho idade para ler isto, e eu rio-me, porque primeiro não tem nada a ver com isso, e segundo, eu leio o que eu quiser. E eu acho que tem que deixar de haver este preconceito literário que os adultos só podem ler clássicos e que só os clássicos é que são literatura boa e decente.
Isso é simplesmente ridículo. As pessoas devem ler o que gostam. E não há literatura melhor nem literatura pior. Há literatura que gostamos. Eu adoro fantástico. Adoro entrar nestes mundos imaginários onde há dragões, onde há lobisomens, onde há vampiros, onde há uma construção do mundo completamente diferenciada da nossa. Faz-me bem à cabeça. Ler para mim também é uma terapia. E, portanto, a leitura é muito, muito importante para nos ancorar como pessoa. Eu já pude viajar nas costas de um dragão graças a este livro. E são vivências que eu nunca teria se eu nunca tivesse lido. Por isso, gente, eu aconselho-vos a ler. Se querem viajar nas costas do dragão, se querem viajar pelo mundo inteiro, se querem compreender que afinal os cemitérios não são assim um lugar tão estranho e esquisito, ok? Se querem entender como é que os gatos japoneses funcionam, ou simplesmente se quiserem resolver um crime. Tudo isto é importante para a vossa mente. Por isso, sim, ler. E não estou a dizer só ler em papel, vocês podem ler no Kobo. Eu também leio no Kobo e no telemóvel, eu leio em todo o lado. Também leio as caixas de cereais, se for preciso. Ler é muito importante para todos nós e de vez em quando é bom ler em papel. E se vocês gostarem de sublinhar, eu só comecei a sublinhar agora recentemente, mas vocês veem, eu tenho aqui este livro. Este livro é tão bom que apeteceu-me sublinhá-lo todo. Inclusive apeteceu-me escrever coisas do lado. E se vocês quiserem sublinhar, podem sublinhar, os livros são vossos, desde que não sejam da biblioteca, vocês podem fazer o que quiserem. Por isso, sim, é muito, muito importante ler. É muito importante insistirem para os vossos filhos lerem. E, meus queridos adolescentes e jovens, se vocês só gostam de ler romances de amor, eu topo. Eu, como professora, deixo os meus alunos apresentar o que eles quiserem. Se só gostam de ler mangás, também topo. Eu acho que vocês devem ler o que gostam e por favor, o importante mesmo é ler, está bem? Então, depois vou-vos falar destes livros todos e não sei se vocês estão a gostar destas sugestões, mas eu gosto muito de livros, os livros são a minha paixão, por isso vou na mesma falar e depois quem quiser ouvir, ouve, quem não quiser, não ouve, é só a minha opinião. Não quero ofender ninguém, é só simplesmente a minha opinião e espero que a aceitem como ela é, da mesma forma que eu aceito que haja pessoas que não gostem dos livros que eu gosto. Muito obrigada.